Então vamos lá, moçadinha. Vamos resolver mais uma questão aí, ok? Então, parecida com a questão anterior, só que agora eu quero outro tipo de classificação. Na questão anterior, eu pedia para vocês a classificação sintática da oração que me desagrada, e nós vimos que ela foi classificada como adjetiva e explicativa. Agora eu quero, dentro desta oração, qual é a classificação sintática de algumas, o que e o me. Bom, então vamos aí passo a passo resolver essa questão. Primeira situação que nós temos aí, ó. Então eu peguei um fragmento aqui da oração, releio algumas linhas e vamos dar a classificação dele. Primeiro passo, então, vamos pegar aí o verbo reler, ok? Então estou classificando aqui o meu verbo e vou classificá-lo como um verbo transitivo direto, ok? Bom, se ele é um verbo transitivo direto, o que é que eu preciso na minha oração? Se for uma oração de voz ativa, sujeito praticante, eu necessito aí de um verbo, de um objeto direto. Então, vou achar antes de mais nada o meu sujeito. Quem é que releio? E aí eu vou ter aqui oculto eu releio, ok? Bom, mas quem relê alguma coisa. E aí eu releio o quê? Temos como resposta algumas linhas. Então, tudo isso aqui é o meu objeto direto, tá? Algumas linhas, então, o meu objeto direto. Porém, eu só quero a classificação do algumas. E aí nós vamos ver que esse algumas, ele acompanha o substantivo linhas. Então, ele passa a ser classificado morfologicamente como um pronome adjetivo indefinido. E nós já vimos em aulas anteriores que o pronome adjetivo é classificação, se não houver ali, né, expressamente ou até mesmo implicitamente a necessidade de um verbo de ligação, pronome adjetivo é classificação de adjunto adnominal. Então, nós temos aí já a primeira definição da nossa palavrinha em questão, né? Ou seja, qual é a classificação desse algumas? Então, algumas, sintaticamente, vai ser classificado como adjunto adnominal. Ok? Belezinha? Vamos para a próxima. E aí eu tenho a próxima oração, né? Que me desagrada. Em análises anteriores, já vimos que esse que, né, ele é o nosso pronome relativo. Então, nós já vimos que esse que, né, esse quezinho que aparece aqui, ele é o nosso pronome relativo. Bom, se ele é pronome relativo, o que é que ele possui? Ele possui antecedente. E quem é o antecedente desse pronome relativo? Lá naquela oração, o antecedente dele está aqui, ó. Esse é algumas linhas. Então, como é que a gente faz para achar a função sintática do que? Acha o antecedente, já achamos algumas linhas. Substitui a nova oração com o antecedente e acha a função sintática. Essa função vai ser do pronome. Então, eu vou escrever aqui a substituição. Vai ficar assim, ó. Algumas linhas e aí continuo com a oração que a gente está acostumado. Desagradam-me. Então, duas classificações que eu quero aí. Eu quero classificar sintaticamente aí algumas linhas, e essa função sintática vai ser do pronome relativo que, e eu quero classificar o me que aparece aqui. Vamos então por partes, né? Uma vez achado aí o nosso verbinho, desagradar, a gente precisa identificar que tipo de verbo é esse verbo desagradar. Então, rapidamente, dá uma olhada aqui no dicionário, olha lá, ó. O verbo desagradar, quando ele significa causar ou ter desprazer, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e pronominal. Que não é o nosso caso aqui pronominal, porque aquele me desempenha a função sintática. Então, a gente fica melhor explicitado aí na segunda proposição, ou seja, causar reação desfavorável, que é o que está acontecendo ali. E aí, ele pode ser tanto direto quanto indireto.
nós vamos ter que fazer a análise e verificar a resposta, ok? Então, veja, o verbo desagradar, ele pode ser tanto de transitivo direto, ou seja, pedir objeto direto, quanto transitivo indireto, pedir objeto indireto. Então, voltamos aqui, ó. Vamos classificar esse camaradinho aqui como um verbo transitivo direto. Então, se a gente chamar de verbo transitivo direto, ok? Vamos achar primeiro o sujeito dessa oração. Quem é que desagrada-me? Algumas linhas. Então, veja, esse camaradinho aqui está exercendo a função de sujeito. Só que quem faz as vezes dele é o que? Pronome relativo. Então, nós já vimos que o que ele está exercendo a função de sujeito. Então, beleza. Já sabemos que o que exerce a função de sujeito. Agora, quando eu olho para o me, nós vimos lá no dicionário, né, que ele pode tanto desempenhar a função de transitivo direto, e aí esse me passa a ser objeto direto, ou ele pode também exercer a função de quê? De um verbo transitivo indireto. E aí nós vamos ter o que também? A possibilidade de ter aqui um objeto indireto. Bom, então o me, nós vimos que se for usado como transitivo direto vai ser objeto direto, e se for usado como transitivo indireto vai ser objeto indireto. Agora basta olhar as proposições e verificar qual é a melhor resposta. Bom, então, novamente, na oração, né? Releio algumas linhas que me desagradam. Qual a função do algumas? Nós vimos aqui que o algumas desempenha a função de adjunto adnominal. Então, a letra A está dizendo que é objeto direto, está fora. E a letra D está dizendo que é adjunto adverbial, muito mais fora ainda. Por quê? Porque, veja, o algumas que está aqui, ó, ele faz referência ao substantivo linhas. E o que é que nós aprendemos? Qual é o bisuzinho? Que advérbio, que função sintática é adjunto adverbial, ele odeia substantivo, ok? Então, a letra A e a letra D estariam fora. Ficaríamos com B e C. Bom, ao olhar a letra B, tá, nós temos dizendo que algumas é adjunto adnominal, perfeito, dizendo que o que é sujeito, perfeito, e dizendo que o me é objeto indireto. Bom, se ele foi tratado como transitivo indireto, essa alternativa é a nossa resposta. Mas vamos dar uma olhadinha na C. A C diz que ele é adjunto adnominal, perfeito, diz que o que desempenha a função de objeto direto. Pô, quebrou. O que nós vimos que ele desempenha a função de sujeito, tá? Então, e olha lá, o meu me poderia exercer a função de objeto direto, mas não caberia como resposta. Então, a resposta para a nossa proposição é B de bola, ou seja, o algumas desempenhando a função de adjunto adnominal, o que desempenhando a função de sujeito, e o me, ou seja, o verbo desagradar foi utilizado como transitivo indireto, então o me passa a ser objeto indireto. É isso aí, moçada. Valeu pela tentativa. Vamos continuar nas próximas aí. Valeu, Alexandre. É isso aí, o negócio é tentar. Valeu? Se tentar, vai sempre conseguir. Errar não é o problema. O negócio é tentar. Grande abraço a todos aí.